Então hoje, prosseguindo o estudo do livro A Prática da Mediunidade com Jesus, nós iremos ver um item denominado Ivone Pereira, Toma o Jugo de Jesus, a Lei de Amor, Justiça e Caridade. Primeiramente vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 61. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercícios, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Capítulo 61 do livro Fonte Viva. Então vamos fazer aqui algumas reflexões para introduzir o nosso estudo. Quando Emmanuel começa aqui esse parágrafo dizendo: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação, ele se refere ao fato de que nós somos chamados, à luz da doutrina espírita, a trabalhar obstáculos, dificuldades, dores, doenças, não como castigos e situações simplesmente punitivas, mas na verdade instrumentos de crescimento, de sensibilização, de habilitação espiritual. É claro que isso dependerá muito de como nós tivermos trabalhado o nosso ponto de vista sobre a vida espiritual, mesmo estando durante a fase da nossa encarnação. Para as pessoas que não usufruem do conhecimento espiritual da vida como nós usufruímos, tudo aquilo que causa de alguma maneira incômodo, desassossego, é coisa ruim e detestável, que não tem nada com que se aproveitar disso. Mas quando nós passamos a observar a vida do ângulo perfeito, que é o abrangente, que inclui sobretudo o espiritual, nós começamos a ver a experiência no corpo de forma diferenciada. Então, se nós fizermos assim uma reflexão mais profunda, na medida em que nós nos conscientizamos mais de que somos espíritos em transição no corpo físico, temporariamente no mundo de provas e expiações, onde de maneira nenhuma aqui é a nossa morada, na medida que isso realmente ganha profundidade em nós, todas as situações e circunstâncias, todos os momentos da nossa encarnação são momentos proveitosos. Mesmo que alguns deles a gente esteja doente, mesmo que alguns deles a gente esteja sofrendo problemas e dificuldades inesperadas, mas nós sempre estaremos observando essas circunstâncias sem permitir que elas nos envolvam ou nos desequilibrem, já que a gente estará de um ponto de vista amplo e espiritual que faculta com que essa estabilidade em termos emocionais, sentimentais, de percepção da vida se imponham e evitem que a gente tenha desequilíbrios. Mas voltemos aqui ao texto, porque Emmanuel aqui se refere inclusive não só aos problemas externos, mas inclusive os do próprio corpo. E ele se refere aqui aos do próprio corpo, porque inúmeras vezes nós, ao reencarnarmos, recebemos corpos físicos com certas limitações ou problemas, inclusive, congênitos, aonde aquela limitação, ela também faz parte desse adestramento espiritual que as nossas aquisições evolutivas permitiram. Mas é preciso que o entendimento espiritual da vida esteja sendo trabalhado por nós. Realmente não existe
para quem não tem o conhecimento espiritual da vida, coisa mais constrangedora do que, por exemplo, uma doença congênita que ela já trouxe desde o nascimento, onde a pessoa fica dizendo a si mesma: por que eu? O que é que eu fiz para estar passando por isso? E não encontrando respostas nas circunstâncias da vida atual, leva a muitos espíritos um nível de revolta, de contrariedade, né, e algumas vezes até mesmo de depressão contra aquilo que na verdade ela não encontra causa nessa vida. Mas quando a gente passa a entender a vida do plano espiritual que a doutrina nos revela, tudo tem um significado e valor. O que é interessante é isso, é não só compreender a razão, mas entender por que aquele problema e dificuldade é benéfico para o espírito. E isso o Espiritismo nos concede. Continuando aqui, não te inabilitem para o serviço da tua iluminação, ou seja, adversidades e problemas que surgem na nossa vida, nós não podemos usar como desculpa para o empenho, para o nosso entusiasmo em termos de aquisições espirituais, de estarmos cumprindo com tarefas espirituais, beneméritas, ligadas à fraternidade, ligadas ao próximo. E, sobretudo, já que esse estudo é dirigido de uma forma mais seletiva à mediunidade, mais ainda aquele que é detentor da mediunidade ostensiva, para a qual ele tem que fazer esforços máximos para o aproveitamento melhor possível dessa faculdade, que é o exemplo maior de Ivone, que nós iremos estudar em alguns aspectos agora, hoje. Enquanto te encontra no plano de exercícios, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. É assim, uma comparação bem simplória. É como nós, ao estarmos matriculados nas primeiras séries, no colégio, na escola onde já chegamos a frequentar. Você está matriculado lá. O professor vai dando aula, você tem encontros amistosos com alguns amigos, as aulas vão seguindo, você vai tentando entender as aulas, e aí chegou o dia da prova. Não tem para onde. Assim é também a vida na Terra, do ponto de vista espiritual. Nós sempre seremos defrontados por dificuldades e pela dor, por provas, sempre. Passou um período bom, agora chegou a época de uma prova. E a prova chega na hora aonde, pelas circunstâncias da vida, nós estaremos mais habilitados a utilizá-la de forma proveitosa, desde que não permitamos que o orgulho, a rebeldia, a revolta faça com que a prova seja perdida. Porque se for passada num clima de revolta, a gente é chamado a repetir a prova. Bom, nosso tema será Ivone Pereira toma o jugo de Jesus, a lei de amor, justiça e caridade. Vamos começar a analisar aqui o primeiro slide de hoje. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, isso é Ivone Pereira contando no livro Recordações da Mediunidade, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma.
renunciando o mundo e as suas atrações, para ressuscitar o meu espírito, morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre arbítrio. Vamos entender por que essas observações que Ivone aí faz e que estão no livro Recordações da Mediunidade. Então ela tem a exata consciência de que ela ingressou na vida terrena para uma encarnação expiatória. E a causa dessa percepção dela é decorrente, como nós sabemos, pelo fato de, em 2 experiências encarnatórias anteriores, ela cometeu suicídio. E, de certa maneira, depois de ter se reajustado no plano espiritual, veio com a tarefa mediúnica, com a finalidade precípua, mais importante, de dedicar-se de corpo e alma a utilizar a faculdade em benefício do próximo e, sobretudo, de suicidas. Que essa era a grande missão e que, de fato, ela cumpriu de forma plena. Só que, junto a isso, ela teria que fazer todo um trabalho de renúncia pessoal àquilo que, humanamente se falando, nós, pelo menos a maioria de nós, damos sempre prioridade, que seria a constituição de uma família, a ter uma profissão ou um rendimento que nos desse certa qualidade de vida. Circunstâncias como essa, tão comum a qualquer um de nós, com Ivone, estavam inibidas e reduzidas ao máximo, como foi a questão da sua sustentação econômico-financeira. Mas aqui ela adianta o nível de conscientização que ela tinha sobre isso. Ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever. Como é que foi a experiência encarnatória última de Ivone e que terminou no suicídio, de uma forma bem geral? É narrado no livro O Drama da Bretanha, quando ela comete o suicídio através de afogamento. Mas como era a vida dela? Para alguns que não leram o livro, eu vou dar uma ideia: era uma vida de facilidades econômico-financeiras. Ela era casada com um médico, e era um médico que tinha um grande patrimônio econômico e financeiro. Só que ela usou a facilidade material de forma de gastos excessivos e dispêndios face à estrutura de egoísmo e de vaidade própria que ela tinha. Nessa encarnação, entre outras dificuldades grandes que Ivone teve, foi a dificuldade imensa de ter estabilidade econômico-financeira. O pai dela, me parece que por 3 vezes faliu, ele era um comerciante. Então, desde pequena ela teve dificuldade junto com a família, e depois, para se manter, ela teve que trabalhar na costura, no bordado, naquela época onde a remuneração, se hoje ainda não é boa, naquela época era péssima. Então ela teve uma vida de muita dificuldade econômica, porque na encarnação anterior ela usou facilidade de forma irresponsável. Então a gente aprende na doutrina espírita que aquilo que a gente hoje usufrui de forma dispendiosa, sem equilíbrio,
mais adiante a gente vai aprender através da escassez. Então, e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela deixa assim muito bem clara, e aqui eu acho importante reforçarmos um aspecto de que a liberdade e o livre-arbítrio de cada espírito é um patrimônio que ele vai levando ao longo das suas encarnações. Durante a fase da primeira infância, da segunda infância, há um certo impacto da educação e do exemplo dos pais. Mas passada a fase da segunda infância, ao iniciar-se a adolescência, o espírito efetiva as definições próprias sobre o que ele acha certo e errado. E é natural que a partir daí a responsabilidade dos pais pelas decisões e ações dos espíritos passam a ser dos próprios filhos. Eu acho importante reforçar isso, porque é muito comum os pais ficarem trazendo para cima de si as responsabilidades delituosas ou absurdas que os filhos adultos tomam depois de já terem atingido uma idade de maioridade, a qual a responsabilidade daí em diante é deles. Se eles agirem bem, o galardão é deles. Se eles agirem mal, a responsabilidade é para eles. Aos pais cabe o dever, perante as leis de Deus, de dar bom exemplo, orientar até a adolescência. Chegou aí, a responsabilidade passa a ser do filho. Porque não poucas vezes, principalmente quando os jovens entram para a linha de vícios ou de desequilíbrios, os pais trazem para cima de si toda a carga de pesar, de remorso, de uma série de coisas que não tem cabimento. Muitas vezes até há um impacto de influenciação espiritual negativa para que os pais fiquem armazenando tristezas ou sentimentos negativos pelo andamento do que houve. Mas a gente tem que aprender, como Khalil Gibran já dizia no livro Profeta: vossos filhos e vossas filhas não são vossos, vêm através de vós, mas não nasceram de vós. Todos nós temos que ter a exata certeza que cada um é filho de Deus, primeiramente. E que, atingido uma maioridade, daí em diante é a responsabilidade pessoal de cada um. É claro que o sentimento e a afeição dos pais irresponsáveis continuam sempre, mas uma coisa é afeição e sentimento, outra coisa é somatizar sofrimento de ações e decisões erradas dos filhos, trazendo para cima de si mesmo, o que de maneira nenhuma recebe endosso da doutrina espírita, né? Torna-se uma coisa de provação voluntária. Há uns dias atrás nós explicamos isso. Voltemos aqui ao segundo slide, extraído do livro A Luz do Consolador, que também está contido no livro A Prática da Mediunidade com Jesus. No livro A Luz do Consolador, há depoimentos de Ivone. É um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, e aqui foi feito essa seleção. Minhas faculdades mediúnicas foram cultivadas com muito amor, perseverança e respeito, tendo eu seguido fielmente as prescrições de O Livro dos Médiuns, sem nunca sofrer decepções ao obedecê-las,
segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por mim velavam. Então, Ivone aqui faz a referência de como ela orientou ao longo da sua vida a prática da mediunidade, cultivada com muito amor, perseverança e respeito, e tendo por base maior as prescrições do Livro dos Médiuns. Aqui nós selecionamos esse texto pelo fato de que ainda não há guia em termos de livro mais seguro e mais indicado para quem exerce a prática da mediunidade do que o Livro dos Médiuns. É importante lembrar que é tido ainda o Livro dos Médiuns como a recomendação mais fundamental, não é de uma leitura, é da leitura e do estudo por aqueles que praticam a mediunidade. Então, capítulos como das mistificações, das obsessões, do laboratório do mundo invisível. Então, há inúmeros capítulos ali que merecem várias leituras para que o médium realmente absorva o conteúdo. Também é um livro que é muito indicado para os grupos de estudos da mediunidade. Continuando agora na página 137 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Vemos em Ivone Pereira a mesma docilidade de Joana d'Arc, um espírito resoluto que, a partir do momento que toma a decisão de seguir o jugo de Jesus, assume serenamente as orientações dos espíritos superiores que atuavam por ela, principalmente Charles e Doutor Bezerra de Menezes. Então, essa característica do espírito de Ivone de ser resoluto e de ter uma decisão segura de seguir o jugo de Jesus, assumindo serenamente as orientações dos espíritos superiores, o guia dela principal, que era Charles, que houvera sido seu pai numa encarnação anterior, e também Doutor Bezerra de Menezes. Outrora, em um passado mais distante de Ivone, Bezerra de Menezes também houvera sido seu pai. Então há um encadeamento ali. É como muitas vezes ocorre nos agrupamentos espíritas, onde com muita frequência há reencontros de espíritos, agora em atividades do bem, e que vêm de um passado. Claro que normalmente não um passado muito bom, que se reencontram nos centros espíritas para atividades nobres, agora em equipe do bem, quando outrora, muitas vezes, trabalharam em equipes do vício ou do desequilíbrio. Continuando, sofri todos os empecilhos e provações terrenas, até que pudesse conseguir cumprir a tarefa que foi antes um resgate do que missão. Sofri ao máximo situações anormais,
Às vezes não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião de querosene. Então, Ivone deixa bem claro para nós que ao longo do seu exercício da prática mediúnica, ela teve que estar enfrentando muitas dificuldades, provações, mas que isso de maneira nenhuma serviu de desestímulo ou de empecilho para o correto desempenho de suas obrigações. Ela ainda aqui acrescenta: sofri ao máximo situações anormais, ao ponto, como é colocado, de ter que psicografar livros em cima de um caixote por não ter uma mesa adequada a isso. É claro que a partir daqui nós começamos a tomar conhecimento, e de uma forma muito importante para contextualizar com a nossa prática diária conosco mesmo, o seguinte: dificuldades e empecilhos no exercício da mediunidade têm e devem ser vistos como situações normais e às vezes necessárias para o crescimento espiritual do médium. Pois não, Rosali? Mas as observações que você faz aí, não que, como no livro do Evangelho diz que o dinheiro não é o mal da humanidade, né? Sim, como ele é utilizado. Então, a gente percebe que foi preciso que ela tivesse vindo com dificuldades para não ter a mesma facilidade da outra encarnação para não cometer os mesmos erros. Quando você atribui que os pais não têm responsabilidades com os filhos depois de maioridade, mas muitos, com facilidade financeira, estragam os filhos a ponto de, quando eles se tornarem adultos, ficar pessoas totalmente transtornadas. A gente vê um vídeo de Haroldo, né, que ele fala de um pai que chega para Chico e faz quando você quer, né, Exatamente. E Emmanuel chega e repreende, né? Você matou seu filho. Com sua facilidade, você quis comprar 2 filhos que o cara perdeu por conta do dinheiro e da má criação. Exatamente. É porque o que a gente, graças à doutrina espírita, pode ter, pelo menos somos chamados a usufruir, apesar de às vezes não desejarmos, é cumprido de fato a tarefa dentro das possibilidades de equilíbrio, de conhecimento dos pais em relação aos filhos, ter a consciência exata do dever cumprido. Então, para os pais que de fato têm a consciência do dever cumprido, a doutrina espírita endossa para eles de que, dali em diante, acertos ou desacertos vindos do uso da liberdade de seus filhos não devem, sobretudo, claro, os desacertos, serem tomados pelos pais. Agora, quando de fato os pais são irresponsáveis na educação, no exemplo, e os filhos adultos se desequilibram, aí a situação é outra. Porque aí houve uma coparticipação onde a própria consciência de culpa dos pais abrem campo para remorsos e sofrimentos. É uma situação a gente tem que distinguir bem da outra. Mas voltando aqui a esse texto, Ivone aqui nos chama a atenção de que, olha, se você exerce a mediunidade com equilíbrio, com esforço, com dignidade, isso não quer dizer que você vai estar isento de problemas, de adversidades no próprio uso do compromisso mediúnico. Tudo o que ocorrer aí você deve tomar como estímulo para seu crescimento espiritual. Porque não poucas vezes médiuns desavisados ou pouco estudiosos da doutrina espírita, quando percebem certas adversidades ou dificuldades para ir para a prática no centro espírita, aí ficam logo achando que estão sendo atrapalhados por espírito obsessor,
ou que está acontecendo coisas que não mereceriam que tivesse acontecendo com eles. E aí começa a criar mecanismos de justificativas, quando deveria, na verdade, estar usando aquelas circunstâncias adversas como instrumento de promoção espiritual para eles. Na medida em que eles encaram elas com calma, com serenidade, procurando sempre encontrar meios de superar as dificuldades para o compromisso ser realizado da forma mais eficaz possível, que esse é o caminho ideal. Mas às vezes, por uma certa falta de conhecimento, chega até o ponto de alguns achar que as coisas estão dando errada porque agora começaram a ir para a reunião mediúnica. Chega a esse ponto, a falta de conhecimento realmente dos objetivos elevados da mediunidade, de ele depois ficar achando, não, quando eu comecei para a reunião mediúnica, aí a minha vida começou a se complicar. Como é que pode ser uma coisa dessa? Logo agora que eu estou me esforçando tanto em fazer o bem. Então, isso é um tipo de argumento proveniente da falta de estudo e de conhecimento da mediunidade, como nós estamos vendo aqui. E aqui Ivone continua dizendo que às vezes ela tinha que psicografar em cima de um caixote. Vejam que coisa, né? Bom, vamos agora aqui continuando na página 137 do livro. Ivone Pereira, devido à expiação, para poder aprender a valorizar os bens da vida que havia vilipendiado no passado, era muito pobre, a ponto de não ter nenhuma mesa para poder psicografar as obras que recebeu. Aí veja, em vez de ter uma atitude de certa revolta ou precipitação, que ela poderia dizer, se quer uma mesa eu tenho para psicografar, quando quiserem que arrumem um meio de eu ter pelo menos o indispensável. Mas na verdade, como inclusive nós aprendemos muito bem no ditado popular, que quando a gente quer, a gente encontra um meio, ela usava a determinação dela em fazer o bem pela mediunidade e ia escrever em cima de um caixote, poderia escrever até mesmo em cima do chão. Porque de fato tinha o determinismo do êxito na mediunidade como algo mais importante. Apesar de todas as dificuldades, como espírito agora dócil e intimorato, ela segue em frente, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes, transformando a sua tarefa mediúnica no mediunato, vencendo a si mesma. É claro que essa última encarnação de Ivone entre nós realizou nela, e ela mesma se propôs a isso, uma transformação muito grande em termos de espírito. Porque antes, no excesso da vaidade, do egoísmo, agora da docilidade e da caridade, na encarnação atual. Como espírito agora dócil e intimorato, ela segue em frente fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes, transformando a sua tarefa mediúnica. O que é transformar a tarefa mediúnica no mediunato? O mediunato é a realização da prática mediúnica de forma missionária. Foi isso que ela conseguiu, vencendo a si mesma. A mediunidade amparou-me a vida inteira,
Deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo. Salvou-me das atrações mundanas, quando as tentações afluíam ao meu redor. Conservando-me voltada para Deus, instruiu-me, dignificou-me. Como ela exalta a mediunidade como tendo sido o caminho, a solução, a abertura que a misericórdia divina deu a ela para que ela resolvesse todos os descalabros e desequilíbrios do passado dela. Ao ponto, como ela diz, a mediunidade amparou minha vida inteira. Claro que alguns de nós poderia dizer, aqueles que conheceram o Espiritismo há bem mais tempo, que o Espiritismo amparou a vida inteira, porque se não fosse as orientações, o esclarecimento do Espiritismo, a pessoa teria tomado N caminhos errados. E devido ao esclarecimento que andou tendo muitas vezes desde a infância ou a adolescência, teve uma existência exitosa. Ela aqui diz assim: deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo. Quão é importante a constatação, a verificação da realidade do mundo espiritual através da mediunidade, quando o médium está sensível a isso. Que aqui é bom que nós esclareçamos bem este ponto, de que há muitos médiuns de muitas possibilidades e potencialidades mediúnicas, mas que não usam as provas e comprovações da realidade do mundo espiritual que vem através dele para a sua transformação. Acham que aquilo é para os outros. Orientações, mensagens ou cartas que recebam não tem a ver com recados pessoais para ele e perdem os benefícios principais que a direção correta da mediunidade lhe daria, a aplicação na própria vida dele. Mas Ivone soube aplicar muito bem com ela mesma. Aclarou-me o caminho do progresso, deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram da sua prática. Que explicação importante Ivone coloca, né? De que na verdade tudo o que ela entendia, tudo o que ela entendia como de maior êxito e felicidade na sua vida veio através da prática da mediunidade. Primeiramente, quando ela coloca aqui, aclarou-me o caminho do progresso e deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido. Ainda há muitas pessoas que tentam na Terra, mundo de provas e expiações, uma felicidade distanciada daquela que é proveniente da consciência do dever cumprido. Mas a gente aprende reiteradas vezes nos livros espíritas que esse é o único tipo de felicidade que de fato podemos usufruir na Terra. A felicidade do dever corretamente cumprido, que só se sabe a importância depois que se perde. Porque enquanto não se perde, não se sabe dar a importância que é para dar. Continuando aqui, eu estou avançando um pouco mais devido à hora, mas dá para nós concluirmos esse subtema do livro.
Através dela, alarguei o meu campo de fraternidade para com o próximo. Fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. Os obsessores, a quem pude servir com ela, fiz afeições e morredoras para o coração. Essa abrangência enorme que a atividade mediúnica faculta àqueles que se entregam a ela com amor e dedicação, um nível de bem-estar, de paz de consciência, de dever cumprido, muito grande, que é, na verdade, um prenúncio do que nós entendemos por verdadeira felicidade. Então, através das comunicações que se dão durante a reunião, muitos problemas espirituais do passado são resolvidos ali. Porque, como nós aprendemos, há uma atração magnética, espiritual, fluídica, entre aqueles que já conviveram conosco no passado. Quando estamos encarnados, essa atração nos vincula às pessoas que a gente cruza com elas, muitas vezes no trabalho, na vida social ou na vida religiosa. E aqueles que ficaram no plano espiritual reencontram-se conosco, aí sim, pelos desdobramentos quando vamos dormir, nas atividades mediúnicas quando participamos. Há uma atração magnética também deles para o ambiente onde o psiquismo nosso está. E dependendo deles estarem em uma situação de necessidade, eles podem ser ajudados através de nós. É por isso que Ivone, como diz aqui, fez dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores a quem pude servir com ela, fiz afeições imorredoras. Então aí foi a forma mais eficaz de Ivone resolver as questões do passado dela. Inclusive, como nós tomamos conhecimento ao ler os romances de Ivone Pereira, ligado a ela quando houve as tentativas absurdas do suicídio, a presença de espíritos obsessores que incentivavam. E esses espíritos mais adiante vieram a ser tratados pela mediunidade de Ivone. Então realmente fica um incentivo muito grande para qualquer um espírita o exercício e a prática da mediunidade pela caridade feita da forma mais desprendida, assim, sem haver sequer o conhecimento de que espíritos você está ajudando, e dessa maneira atingindo no coração aqueles que são inimigos nossos, que poderiam ser inimigos nossos, né? Vamos aqui para o penúltimo slide de hoje. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados a quem assistia e visitava, irmãos queridos, que me ajudaram com suas preces. Amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a sob o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec. Quando Ivone diz aqui, amei-a sempre, respeitei-a, guiei-a, ela se refere à mediunidade. Guiei-a sob o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec. A forma, de fato, eficaz para o êxito da tarefa mediúnica. No início, quando ela aqui diz que fez dos sofredores encarnados e desencarnados
a quem assisti e visitava irmãos queridos que me ajudaram com suas preces, ela se refere pelo fato que ocorre e se dá com qualquer um de nós ao ajudarmos de forma desinteressada e verdadeira a outras pessoas. É porque quando a gente ajuda alguém encarnado, mesmo que esse alguém não possa nos ajudar, nós criamos créditos com os amigos espirituais daquela pessoa, que podem em determinadas situações virem a nos ajudar sem que nem a gente saiba por quê. E a gente está recebendo aquela ajuda de um desencarnado, porque ajudou alguém encarnado que não sabia quem eram os amigos que ele tinha no plano espiritual. É por isso que a doutrina espírita, entre tantos outros fatores, nos incentivam tanto à prática da caridade, nos seus mais variados ângulos. Porque a gente está semeando uma rede de créditos que, quando a gente menos pensar, pode estar recebendo. E isso, como se diz, torna-se muito mais abundante no exercício da mediunidade. Vamos aqui para o último slide. Esse depoimento de Ivone Pereira é muito importante para aqueles que ainda acreditam que a mediunidade é causa de sofrimento. As dores pelas quais passou não se deviam à mediunidade, e sim à encarnação expiatória, resultante dos abusos que ela cometeu no passado. A mediunidade foi, ao contrário, o grande instrumento de alívio. Então aqui fecha esse entendimento que estávamos construindo de que ninguém que possua mediunidade ostensiva, muitas vezes ainda atribulada por processos obsessivos, atribua sofrimentos, problemas que passe devido à mediunidade. Porque nunca é devido à mediunidade. É devido ao passado desastroso que o espírito traz, que faculta com que, através da mediunidade, ele sofra repercussões cuja causa e origem principal está nele mesmo. Se ele fosse um espírito elevado e bondoso desde o passado, a mediunidade não atrairia adversidades ou problemas, como muitas vezes ocorre com a maioria daqueles que encontram na doutrina espírita o caminho e solução definida pela prática da mediunidade. Pois não. Eu acho que às vezes, como as palavras são colocadas, porque em algumas palestras a gente escuta o palestrante dizer assim: se você é médium, não pense que você está aqui em missão, não é porque você foi alguém que não prestou, como se a mediunidade fosse um castigo. Né? Ele não faz a colocação devida, né? Você é um médium ostensivo, quanto maior ostensivo a mediunidade, pior você foi. Eu acho que às vezes a colocação da palavra faz com que a outra pessoa pense. E acabe atribuindo à mediunidade o que na verdade é atributo do espírito. A mediunidade por si só deve ser vista como bênção, possibilidade extra dada pela misericórdia divina para que a pessoa resolva problemas e dificuldades com mais eficácia do que se não tivesse a mediunidade. Mas aí muita gente, confundindo os termos, fica atribuindo as provações à mediunidade, quando a mediunidade, na verdade, é porta de solução, desde que corretamente utilizada. Ainda aqui no texto, fazendo uma observação, quando diz
as dores pelas quais passou não se deviam à mediunidade, sim à encarnação expiatória. Então, os sofrimentos, as atribulações que teve, no caso da própria história de Ivone Pereira, era o espírito que ela vinha sendo no passado e que agora teve a oportunidade de resgatar e resolver problemas inúmeros de uma vez só. A mediunidade foi, ao contrário, o grande instrumento de alívio. Isso é para todos nós. Em verdade, mesmo aqueles que não têm mediunidade ostensiva, mas que pela intuição e pelo pensamento estão em contato com os espíritos toda hora, em toda situação, quando tem uma vida equilibrada, criteriosa, de boas construções mentais e emocionais, também exerce um nível de influência sutil sobre os espíritos que lhe acompanham e têm necessidade disso. Então é muito importante sempre lembrarmos que o papel de médium, em termos de estarmos ajudando outros, é atividade comum a qualquer espírito, inclusive os desencarnados, como já diz Alexandre no livro Missionários da Luz. Alexandre diz assim: André, mediunidade, até nós, os desencarnados, possuímos, porque é patrimônio da alma. Então, no próprio mundo espiritual, o exercício da mediunidade continua, com várias possibilidades. E é justamente por isso que é uma matéria que interessa e deve nos chamar ao estudo, ao conhecimento mais profundo possível. Vamos então aí para a prece de encerramento do nosso estudo. Algumas pessoas que queiram deixar dúvidas ou perguntas pelo Facebook, depois eu vou tentar responder diretamente pelo Facebook. Vamos agora para a prece de encerramento do nosso estudo.